Boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs, companheiros de trabalho na Seara do Mestre. Que a paz do Senhor esteja conosco na noite de hoje. Antes de começar a nossa exposição, nossa conversa sobre o livro, gostaria de fazer a leitura de um outro livro chamado Busca e Acharás, pelos Espíritos Emmanuel e André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este livrinho aqui. A mensagem consta do item 20, Compreensão sempre, de Emmanuel. Para superar aflições e constrangimentos em qualquer circunstância, é preciso, antes de tudo, compreender as pessoas e as situações difíceis que apareçam, capazes de inclinar-nos para a sombra da angústia. Alcançar o entendimento, no entanto, demanda o exercício da fraternidade constante. Quando a prova surge à frente, asserena-te e reflete. Se os empreiteiros da perturbação estivessem conscientizados quanto às responsabilidades que assumem, fugiriam de qualquer indução ao desequilíbrio. Se os perseguidores de qualquer procedência conseguissem perceber as dívidas a que se enredam, renunciariam a isso ou aquilo, em favor daqueles aos quais pretendam impor sofrimento ou dominação. Quando o agressor lança a palavra de injúria, se fosse previamente informado sobre as consequências de semelhante resolução, de certo se recolheria ao silêncio. Quando o delinquente se dispõe a desferir o golpe destruidor sobre alguém, se pudesse prever quanto lhe doerão os resultados da ação infeliz, preferiria haver nascido sem os braços que lhe correspondem à periculosidade e ao furor. Em qualquer momento de crise, pensa nos irmãos outros que te cercam, tão filhos de Deus quanto nós mesmos, e coopera na paz de todos, especialmente em auxílio daqueles que se façam instrumentos de inquietações e de lágrimas. Ora sempre ajusta, quanto possível, as ocorrências que os favoreçam, para que não se lhes agrave o peso da culpa. Diante de todos os episódios constrangedores, silencia, onde não possas auxiliar, e, perante os problemas de julgamento, onde estejas, usa a compreensão antes de tudo, por presença da caridade, porque o entendimento te suscitará compaixão e, compadecendo-te, acertarás. Entenderás os seres amados que te apresentem lamentáveis quadros de provação, tolerando-lhes, com serenidade, até mesmo as injúrias. Com essa mensagem, meus queridos irmãos, irmãs, gostaria de apresentar o livro dessa noite, Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. É um livro muito especial, aconselhamos não só a leitura deste livro, mas de toda a série psicológica da Joana de Ângeles, dado ainda mais o momento em que vivemos. Há muito tempo temos negligenciado essa tarefa, essa missão, que é uma missão de todos nós que reencarnamos na Terra, além de problemáticas do passado a serem saudadas no presente momento, temos a missão em comum de autodescobrir-nos, de meditar sobre as problemáticas íntimas e as suas consequências, a fim de que possamos avançar ainda mais na senda do progresso. Nesse sentido, essa leitura, a qual recomendamos, se faz de suma importância. A exemplo disso, gostaríamos de salientar primeiramente um parágrafo que está aqui dentro do livro, nos primeiros capítulos, que
vem dizer o seguinte em relação à estrutura que precisamos conhecer inicialmente, que é do que somos formados, né? Como se dá a nossa constituição, se somos de fato só corpo de carne ou não. Mas aqui Joana nos traz, conforme também o Livro dos Espíritos aborda, outro livro, cerne do nosso conhecimento, ao qual também aconselhamos a leitura, que trata que somos espíritos e possuímos um corpo. Nesse sentido, a nossa mente também possui determinadas divisões, as quais é muito interessante que venhamos a conhecer para entender todo esse processo, aqui nos valendo de uma palavra oriental, kármica, e como isso funciona na nossa vida, como que determinadas problemáticas, sonhos emergem do nosso pensamento e trazem certas angústias, ansiedade, conflitos. Conforme o emérito psiquiatra Carl Gustav Jung, ele assevera, o pai da psicologia analítica, ele nos traz uma estrutura da mente que é bastante interessante. Ele separa a nossa mente em ego, inconsciente e self. Isso de maneira resumida. O ego seria a estrutura responsável por manter o equilíbrio da nossa reencarnação. Ou seja, essa persona, né, o Alexander, a Indiara, enfim, todas as personagens que já reencarnamos constituem naquele momento são amparadas por essa estrutura, o ego. Então, com ele vem alguns conhecimentos nossos, não em totalidade, mas em parte, e os necessários para cumprirmos o nosso papel naquela reencarnação. O inconsciente seria uma estrutura psicológica onde estão toda a nossa bagagem espiritual, mas ali também encontram-se elementos psicológicos desconhecidos, ou melhor, em sombra de nós. Ainda não alcançamos, como eu posso dizer, nível suficiente para lidar com determinados conhecimentos ali. Outros a gente segue ignorando, né? Como dizem, varrendo para debaixo do tapete as situações que nos chegam, né? Então ficam nesse inconsciente, vamos colocar dessa forma. E o self? O self seria a consciência total do ser, que somos nós. Então, todo esse conhecimento do inconsciente e do ego harmonizados, isso constituiria o self. Então, que é o nosso objetivo, onde nós chegaremos algum dia, mais ou menos dia, vai depender do nosso esforço. Mas quanto mais nos esforçarmos, mais rápido chegaremos nesse estado de individuação. Joana aborda, Carl Gustav Jung também aborda essa nomenclatura, onde estaríamos vivendo um estado pleno de harmonia e de paz. Indo nessa situação, explicando o porquê do refletir em si mesmo, fazendo com que a gente tenha interesse na leitura deste livro, a gente quer trazer um pouquinho de alguns conceitos e para a gente entender o quão importante isso é. Por exemplo, já é bastante conhecido que a nossa conduta ela influencia por demais no nosso estado de felicidade. Mas não só isso, ela também influencia no nosso estado de saúde. Então, muitas vezes, certas emoções que nos valemos no nosso relacionamento com outras pessoas, quando mal utilizadas ou dependendo da intensidade, elas vão causar danos no longo prazo na nossa estrutura física, certo? Não só no corpo perispiritual, mas na nossa estrutura física mesmo, o corpo que estamos utilizando nesse momento. Então, para a gente ter uma ideia, como o livro traz essas informações, nós vamos colocar algumas passagens aqui.
determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta descarga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz aumento de taxa de açúcar, mais forte contração muscular, em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. A repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional ou espiritual correspondente. Em razão da desarmonia entre o espírito e a matéria, a mente e o perispírito, a emoção, os sentimentos e o corpo, desajustam-se os núcleos de energia, facultando os processos orgânicos degenerativos provocados por vírus e bactérias que neles se instalam. Vejam só, então, como, de maneira magistral, Joana aborda essa questão e nos coloca aqui em poucos parágrafos, 2 no caso, essa situação do impacto dos nossos pensamentos, das nossas emoções no nosso corpo físico. Aqui a gente gostaria de trazer um exemplo para a gente entender. Quando a gente acaba cometendo o pecado da gula em algum momento, seja porque estamos diante de um prato que gostamos, enfim, a primeira situação que acontece em muitos de nós é uma dor no estômago, porque ele fica completamente preenchido. E muitos de nós recorrem a um chazinho de boldo para tentar aliviar ou ajudar no processo digestivo. Alguns outros têm dores de cabeça. Então, só nesse ponto que talvez muitos de nós já tenham experienciado, a gente percebe que essa questão da conduta, o comer com os olhos, acaba prejudicando. E por quê? Apesar da gente receber uma resposta do nosso corpo físico, que a quantidade de comida ingerida já é o suficiente, nós, pelo impulso de comer mais, pelo fato de estar diante de uma comida que a gente gosta e quer poder continuar provando ela mais, enfim, sentindo seu gosto, a gente acaba, pelo ato de indisciplina, jogando essa consequência no nosso corpo, então nos causando dor. Então aqui a gente vê uma consequência um tanto quanto direta do nosso ato, mas outras problemáticas demoram um pouco mais para vir, às vezes não vem nessa encarnação. Como, por exemplo, aqui a gente pode colocar outra situação. Por outro lado, os impulsos primitivos do corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente e que, em longo prazo, se transformam em neuroses, psicoses, perturbações mentais. Aqui ele aborda uma outra questão também em relação ao funcionamento, à saúde da nossa mente. Mas fica muito claro a importância de meditarmos em nós, de procurar nos entendermos e verificar com esse olhar atento as situações que nos acometem. Então, nesse exemplo, por exemplo, da comida, a gente fica atento. Se eu comi e eu vejo que já está num nível adequado, meu estômago já está ali em certa capacidade, já foi saciado em certa capacidade, por que eu vou comer mais? Por que eu vou seguir me alimentando simplesmente porque é um alimento que eu gosto? Isso vai me fazer bem? Às vezes a gente não para pensar nisso e acaba chegando às vias de fato e recorrendo de novo ao chazinho de boldo. Mas isso a gente leva para outras situações de cólera, que muitas vezes nos levam a entrar em atrito com pessoas muito caras e a gente acaba disparando algumas flechas, algumas pedras, as quais a gente não consegue retornar antes que atinjam seu alvo.
e isso nos prejudica, muitas vezes nos traz consciência de culpa, e que é outra situação que a Joana também aborda nesse livro, e que nos coloca em uma situação, às vezes, difícil, difícil de voltarmos a caminhar para frente. Então, é preciso muito cuidado, né? A saúde física de hoje, ela é muito mais importante no campo de prevenção, no campo reativo. Cresce nesse sentido o estudo sobre medicina preventiva. E aqui, no conteúdo desse livro, é basicamente uma medicina preventiva da alma. Então, como proceder para nós não adoecermos, não entrarmos em estado de doença constante ou passar doenças, né, que são decorrentes de comportamento mental desajustado, elas virem a se materializar no nosso corpo, trazendo ainda mais sofrimento. Por isso, autodescobrimento, ele requer esforço contínuo, né? Disciplina, constância e o elencar de prioridades. Nós fazemos isso em outras situações, como por exemplo, se nós queremos emagrecer, estamos com um pouquinho de peso a mais, o que geralmente fazemos? A gente busca se alimentar melhor, corta um doce, corta uma guloseima, uma refeição um pouco mais gordurosa e busca fazer exercícios. Não é do dia para a noite que a gente perde os nossos quilinhos ou fica com aquele corpo que nós nos sentimos bem. Leva um certo tempo. Então, o que dizer de comportamentos, as quais Joana chama de reflexo condicionados, que vêm ao longo de existência, que nós viemos fazendo ao longo de existências e hoje se traduzem quase que num impulso, né? Uma resposta automatizada a determinadas situações da vida. Então, como que a gente vai frear tudo isso? Também vai levar o seu tempo, requer a sua disciplina e a sua constância para que a gente atinja isso. De novo, Joana de Angelis, no livro, ela traz várias sugestões de como nós podemos proceder nisso. Aqui também fica uma sugestão que tem no Livro dos Espíritos, em uma pergunta, onde Santo Agostinho aborda, né, como que ele fazia para revisar, né, a sua consciência, para que, enfim, ele conseguisse acertar cada vez mais. E ele fala que toda noite ele refletia sobre o que ele havia feito, se alguma das atitudes dele podem ter magoado alguma pessoa. E caso isso tenha acontecido, ele ia lá no outro dia, se desculpava e procurava não fazer isso mais. E isso é uma maneira da gente fazer isso, mas Joana traz outras sugestões e que vai ficar para nós lermos. Outra questão que ela aborda aqui também, a gente gostaria de trazer, é a questão de mais consciência, mais saúde. O que quer dizer isso? Então, quanto mais eu me conheço, mais entendo dos processos, das problemáticas psicológicas que eu enfrento e como isso reage dentro de mim, mais eu caminho na direção da saúde. Não só saúde do ponto de vista físico, mas saúde do ponto de vista mental. Ou seja, mais paz, mais harmonia na vida. E o momento de hoje que vivemos salienta muito bem isso, né? Onde muitas situações que estávamos acostumados a viver e que, não raras vezes, se constituíam em fugas, né, das nossas problemáticas, hoje a gente se encontra sem elas. Então, encarar-se, né, no espelho fica mais constante e isso traz para muitos de nós certas problemáticas e a gente percebe nisso na queda na saúde mental de muitos irmãos nossos que passam por difíceis problemas, não só além dos causados pela pandemia, né? Aqui nessa questão de mais consciência e mais saúde, a gente gostaria de trazer uma historinha do Chico. É apenas um resumo, mas ela aconteceu no momento onde Chico ainda estava assim, bastante jovem, né? E confrontado com as questões fisiológicas de um corpo jovem,
ele tinha muita dificuldade em relação à questão da energia sexual, né? Atrapalhava isso, de certa forma, no rendimento do trabalho dele, na psicografia. Então, Emmanuel contou uma história para ele, que existia um rei, né, com um reinado bastante grande, e que vivia somente no castelo. E no castelo tinha tudo de bom, né? Tinha alimento, tinha conforto. Mas o rei não se preocupava muito com os bairros da periferia. Até que um momento começou a faltar comida nesses bairros da periferia. E o povo, revoltado que o rei não tomava nenhuma atitude, veio reclamar, né, e pedir, né, por alimento, de uma maneira um tanto quanto revoltada. Então se aglomeraram ao redor do castelo e começaram a fazer exigências. O rei, perplexo, pensou: nossa, mas por que eles estão reclamando, se eles têm o bairro, se eles estão lá com as suas casas? Aí alguns dos seus trabalhadores falaram: olha, é o seguinte, parece que está faltando comida lá naquele bairro e tudo mais. Ele: nossa, eu não sabia, por que ninguém me avisou? E aí fica com aquela situação, ninguém fala nada, né? Ninguém quer assumir a responsabilidade nesse momento. Então o rei sai na varanda e começa a conversar com o povo que está muito revoltado. E procura entender o que eles estão precisando, o que está faltando. Chega um momento que o rei fala: olha, eu não tenho determinadas situações que vocês estão me pedindo, não tenho todo esse alimento que vocês estão me pedindo. Mas eu prometo que, se vocês me derem um tempo, eu vou buscar resolver todas as situações que vocês estão me trazendo e a harmonia voltará aos bairros. E, dado esse acordo, então, o povo se acalma e voltam para suas casas. O Chico perguntou: o que isso tem a ver com a minha situação, mano? Eu tô aqui, né? Essa energia que me atrapalha um pouco. Eu queria que você me resolvesse esse problema para mim. E Emmanuel explica então para ele, né, que o nosso corpo é como se fosse um reino dividido em bairros. E que o rei, ele fica na nossa mente. E muitas vezes ele está repleto de conforto e de alimentos. E às vezes esquece que os bairros, né, precisam de um certo cuidado. Nesse momento ele faz a analogia que o bairro da energia sexual, onde fica então a questão do chakra, responsável pela energia sexual, ele estava acostumado com determinado alimento e que ele não estava tendo esse alimento, e por isso essa revolta, entre aspas, das células que compõem esse departamento em relação ao corpo. Então Chico, num movimento de viagem interior, ele conversa com esse departamento, com esse bairro, explicando para as células que naquele momento ele não dispunha do alimento que elas necessitavam, que elas esperavam, mas que, se elas tivessem um pouco de paciência, ali adiante ele conseguiria um alimento ainda mais rico e que a paz voltaria a reinar no bairro também. E a partir desse momento, com esse acordo feito com o seu departamento, com esse departamento, o Chico começa a psicografar mais horas, 8, 12 horas, se não me engano até 14, posso estar falhando nessa informação. Mas vejam só que a importância, né? Então, nós, espíritos que estamos no controle do corpo, apesar disso, as células têm o seu processo evolutivo a fazer também. E essa conversa se fazia necessária para o equilíbrio. Na nossa mente, a questão é muito similar. Esses conteúdos que emergem do inconsciente são como as células do bairro onde está faltando alimento. A gente precisa dar essa atenção. Muitas vezes isso vem na forma de uma situação que vivemos ou em coisas que os amigos, familiares nos falam, ou propriamente um certo incômodo com determinadas ou situações bem específicas. Quando a gente não reflete sobre isso, é como se a gente estivesse ignorando a crise no nosso reino. Então ela só tende a crescer até o ponto de causar as problemáticas físicas listadas aqui, ou mentais, né, como colocada também por Joana de Ângeles.
Então é importante que a gente dê atenção a nós mesmos, né? Faça essa viagem interior e conversemos conosco, buscando refletir sobre os nossos sentimentos, sobre os nossos sonhos, né? Como que eu vou traçar planos, como que eu vou traçar determinadas condições, até onde eu posso ir, conhecer os nossos limites. Isso se faz importante, né? E nesse sentido, a questão de como pensar, né? Cuidar do nosso pensamento está intimamente ligada. Sobre pensamento, temos bastante instruções ou exemplos da interferência, né, e como isso influencia na nossa vida. No Livro dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos. No capítulo 10, na Lei de Liberdade, os itens da Lei de Pensar, Lei de Consciência e Livre-Arbítrio. E junto com isso, né, um conceito que reforça a importância de nos conhecer e o porquê de nos conhecermos é o conceito da vida futura, que basicamente é a perenidade da vida. Então, nós não morremos, não deixamos de existir nessa vida, nós seguimos vivendo. E o desdobramento da lei de Deus, bem exemplificado lá na questão do código da vida futura, no céu e inferno, e isso, uma outra explicação que também podemos ter no Livro dos Espíritos, conclusão item 8, nos coloca isso, que nós já temos um destino traçado, que como nós iremos alcançar esse destino, que é o importante. Então, fazer isso da melhor maneira possível, aproveitando essa viagem, que já tem destino certo, é o nosso principal objetivo. Aqui, a gente coloca novamente, então, que o livro nos traz conceitos, né, sobre emoção, ilumina através de sugestões de como a gente pode refletir sobre elas, a fim de dar um sentido nobre e para que alcancemos a harmonia. Ela também auxilia-nos apontando de maneira clara como a gente pode fazer essa viagem interior, como a gente pode buscar esses elementos, trazer certos elementos psicológicos do inconsciente para o consciente para serem trabalhados, né? Isso certamente vai nos trazer mais paz e mais harmonia. A gente enfatiza essa questão principalmente no momento atual onde a gente vive, né? Que seria esse momento de pandemia. Vejamos, meus irmãos, como nós estamos quanto à humanidade, né? Muitas vezes, muitos de nós faltando com respeito em relação ao outro, seja por divergências nos mais variados campos e temas de ideias, mas faltando, sobretudo, né, com respeito ao conceito que o Espiritismo vem trazer em relação à fraternidade. Então, o conceito de vida futura, aliado a isso, nos enfatiza que todos somos irmãos, todos estamos jornadeando por esse universo, hoje aqui na Terra, mas em busca de melhorar, e todos nós iremos melhorar, todos nós iremos alcançar esse estado angélico, tal como Jesus o fez. Então, que a gente possa caminhar de maneira positiva uns ao lado dos outros, buscando respeitar. E o nosso papel enquanto espíritas é um tanto quanto um pouco mais importante, porque somos convidados pelo nosso Senhor Jesus Cristo a entender os irmãos que ainda vivem em ignorância, que ignoram essas informações que a gente traz aqui através dos livros, através das palestras, dos estudos que hoje são realizados remotamente, e fazendo com que, convidando para que a gente seja o ponto final, o ponto terminal de qualquer mal, seja das fofocas, notícias ruins, né? E que a gente possa sempre ter uma palavra de estímulo, de esperança a esses irmãos que estão um tanto quanto perdidos nesse momento, né? Sabemos que o nosso planeta Terra
passa de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E esse é um processo que não agrada a todo mundo, porque nos vem chegando as últimas oportunidades de aqui melhorarmos e seguirmos com o nosso planeta. E alguns de nós acabamos nos revoltando com essa situação e por isso ignorando toda a carga de lições e oportunidades que recebemos no passado. Por isso que a gente possa ser essa ponte de Jesus para esses irmãos, trazendo um pouco de conforto e de esperança. Para encerrar, convidamos a todos a fazermos uma oração. Obrigado, amigos queridos, mentores de cada um. Senhor Jesus, pela saúde de nossos corpos, pelas lições com que presentei a cada um de nós, pelo conhecimento libertador do Espiritismo, que nos auxilia, Senhor, na senda evolutiva e, em especial, pelo momento que passamos, sabendo, Senhor, que as bênçãos que caem sobre nós são em maior número do que os problemas. Rogamos por aqueles que padecem problemáticas muito maiores do que as nossas, esquecidos nas esquinas, nos albergues, nos asilos, Senhor, ou aqueles outros encarcerados em si mesmos, em seus egoísmos, orgulhos, não cedendo, Senhor, ao estímulo do amor, da fraternidade. Sê com eles, Mestre amado. Ilumina suas consciências para que possam tomar atitudes, fazer escolhas melhores no sentido da paz e da harmonia. E se possível for, Senhor, faze com que nossas mãos e nossas bocas possuam sempre algo para dar, não só o alimento do corpo, o agasalho, mas a palavra amiga, o abraço fraterno que acalenta o coração, estimula a esperança e a fraternidade. Que tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja.